Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de dezembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos no mês de dezembro de 1859. O estudo será conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla, e rogo que a espiritualidade possa, mais uma vez, conduzi-las. Continuação do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estamos na parte dos estudos. Nos estudos houve, primeiro, evocação do negro que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio Le Constant. Segundo, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís sobre o fato precedente. Uma discussão estabeleceu-se a respeito, na qual tomaram parte vários membros da sociedade. Terceiro, 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente por intermédio de 3 médiuns diferentes. A primeira pelo Sr. R., assinada por São Vicente de Paulo. A segunda pelo Sr. X., assinada por Privat d'Aglemont. E a terceira pela Sra. H., assinada por Carlos IX. Quarto, perguntas diversas dirigidas a Carlos IX. Ele promete escrever a história de seu reinado, a exemplo de Luís XI. Estas diversas comunicações estão publicadas. Você vê que ele não revela o nome do médium. Para não causar vaidade, para não... Sexta-feira, 7 de outubro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 30 de setembro. Apresentações e admissões. A senhorita S. e o senhor Conde de R., oficial da Marinha, são apresentados como aspirantes ao título de membros titulares. A admissão dos 5 candidatos apresentados na sessão de 23 de setembro e da senhorita S. O senhor presidente observou, a respeito dos novos membros apresentados, que é muito importante para a sociedade assegurar-se das suas disposições. Não basta, disse ele, que sejam partidários do espiritismo em geral. É necessário também que simpatizem com a sua maneira de ver. A homogeneidade dos princípios é condição sem a qual uma sociedade qualquer não poderá ter validade. Faz-se preciso conhecer a opinião dos candidatos, a fim de não serem introduzidos elementos de discussões ociosas que acarretariam perda de tempo e poderiam degenerar em dissensões. A sociedade não visa absolutamente ao aumento indefinido de seus membros. Quer, acima de tudo, prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento, razão porque deve evitar tudo quanto possa perturbá-la. Sendo seu objetivo o estudo da ciência, é evidente que cada um é perfeitamente livre para discutir os pontos controversos e emitir sua opinião pessoal. Outra coisa, porém, é dar conselhos ou chegar com ideias sistemáticas e preconcebidas em oposição às bases fundamentais. Qualquer semelhança é mera coincidência. Reunimos-nos para o estudo e a observação, e não para fazer de nossas sessões uma arena de controvérsias. Devemos, aliás, reportar-nos aos conselhos que nos foram dados em muitas ocasiões pelos espíritos que nos assistem, e que incessantemente nos recomendam a união como condição essencial para alcançar o objetivo a que nos propomos e obter o seu concurso. A união faz a força, dizem-nos eles. De outro modo, correremos o risco de atrair os espíritos levianos que nos enganarão. É por isso que nunca dispensaríamos demasiada atenção aos elementos que introduzimos em nosso meio. É interessante a gente observar o rigor que ele tinha para as admissões. Porque a gente tem que lembrar que isso começou como uma febre em toda a Europa, né? O Denis Arrivail foi chamado para isso porque era uma febre as mesas que falavam.
Quando ele começou as reuniões da sociedade, ele começou na casa dele, era um grupo pequeno. Esse grupo cresceu de tal forma que não comportava mais na casa dele. E eles precisaram redigir o Estatuto da Sociedade, foram para um lugar maior, com as pessoas maiores. Então, eles recebiam muitos pedidos de adesão. Então, eles tinham que ter esse rigor, justamente como ele diz aqui, para não ter dissessão, para não ter pessoas que só vão para fazer controvérsia, discussão, para causar polêmica, que o objetivo deles era sério, era estudo. Então, eles tinham, olha, primeiro apresentado como aspirante a títulos de membros, depois para ver se eles são capazes de ser membros. Senão, como é que ele conseguiria, em tão pouco tempo, a codificação dessas 5 obras? Foi um trabalho muito árduo e difícil. Tem 2 pontos aqui de fundamental importância. Nós sempre vamos falar que o espiritismo ele não faz proselitismo. O que é isso? Olha, todos nós espíritas somos voluntários, temos a nossa profissão, ganhamos o nosso dinheiro profissionalmente e nosso trabalho dentro do centro espírita é voluntário. Então, logo, nós não vivemos financeiramente do espiritismo. Então, nós não estamos preocupados com angariar adeptos, com quantidade. Não é esse o propósito da doutrina. Se tivermos 5 dentro da sala, seremos 5. Se tiver 30, seremos 30. Se tiver 200, seremos 200. Então, nós nunca poderemos usar o espiritismo para ganhar dinheiro. Hoje nós estamos vivendo um momento perigoso e bem discreto, canal do YouTube. Então, nós estamos vendo irmãos utilizando o conhecimento espírita, colocando no seu canal particular que leva o seu nome e envolvendo ali os comerciais, ganhando dinheiro. Esse dinheiro vai para onde? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o espiritismo não faz proselitismo, todos nós trabalhamos e devemos viver com o nosso dinheiro. Nós temos um exemplo claro disso, que é o Francisco Cândido Xavier, que trabalhava e viveu a vida inteira com o seu salário. Todas as vendas dos livros eram assinado em cartório para qual instituição os direitos autorais estavam sendo doados. Então, tenhamos muito cuidado. Nós, espíritas, devemos viver do nosso trabalho e jamais devemos viver profissionalmente da religião. Somos voluntários, trabalhadores do Cristo. Então, a sociedade não visa, diz aqui Kardec, absolutamente ao aumento indefinido de seus membros. E até hoje. Quer, acima de tudo, prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento. E mais embaixo ele disse assim: e que incessantemente nos recomendam os espíritos a união como condição essencial para alcançar o objetivo a que nos propomos a obter o seu concurso. A união faz a força. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto que está dando. Então, se nossos irmãos começam a levantar polêmicas nas redes sociais, nas plataformas, incentivando a discórdia, a desunião, desconfie dessa árvore, porque o fruto não é bom. Então, temos que estar muito vigilante, muito vigilante. Nós que estamos estudando o livro Libertação, que nós aprendemos a estudar sobre o Gregório e os dragões, o que o Gregório diz? Que os dragões estão inseridos nas direções de todas as instituições. Então, só tenhamos cuidado para nós não adentrarmos nesse movimento de discórdia e de desunião. Então, se existe um grupo fomentando a desunião, a desconfiança, a discórdia, sinto muito, mas isso não é de origem divina. Porque é aquilo que ele fala aqui no final. De outro modo, corremos o risco de atrair os espíritos levianos que nos enganarão. É por isso que nunca dispensaríamos demasiada atenção aos elementos que introduzimos em nosso meio.
Então, tenhamos muito cuidado. Dai de graça o que de graça recebeste. Reconhece-se a árvore pelo fruto que ela está dando. Então, se estão incentivando e estimulando a discórdia, a divisão, a separação, vigiemos, porque isso não é de origem divina. Designação de 3 novos comissários para as 3 próximas sessões gerais. Comunicações diversas. Primeira, o senhor Tug transmite nota sobre um fato curioso de manifestação física reportado pela senhora Ida Pfeiffer no relato de sua viagem a Java. Segundo, o senhor Peixe refere-se a um fato pessoal de comunicação espontânea da parte do espírito de uma mulher que em vida era lavadeira de péssimo caráter. Como espírito, seus sentimentos não mudaram, continuando a mostrar um cinismo verdadeiramente malévolo. Entretanto, os sábios conselhos do médio parecem exercer sobre ela uma salutar influência. Suas ideias modificam-se sensivelmente. O Sr. R. apresenta uma folha na qual obteve a escrita direta, produzida à noite em sua casa espontaneamente, depois de tê-la em vão solicitado durante o dia. A folha, aliás, não traz senão estas 2 palavras: Deus Fenelon. Estudos. Primeiro, a evocação da senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante. Segundo, os 3 cegos, parábola de Lucas, dada em comunicação espontânea. Terceira, o senhor LG escreve de São Petersburgo, dizendo que é médio intuitivo e pedindo à sociedade o especial obséquio de obter de um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecê-lo sobre a natureza e a extensão de sua faculdade para que possa dirigir-se de acordo com eles. Um espírito dá espontaneamente e sem perguntas prévias os conselhos que serão transmitidos ao Sr. G. Atendendo a pedidos de vários membros que moram muito longe, o Sr. Presidente informa à sociedade que, doravante, as sessões começarão às 8 horas, a fim de poderem terminar mais cedo. Já vi isso aqui também. Você vê que a quantidade de comunicações, nem tudo ele publicava, né? Olha o tanto de comunicação. Comunicação, pedidos, solicitações. Só está na ata, né? Então vamos começar mais cedo. Vamos começar mais cedo, presta atenção. Era toda sexta-feira a reunião, né? Era toda sexta. Sexta-feira, 14 de outubro, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 7 de outubro. Apresentações. O senhor A, livreiro, e o senhor de lá R, proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. O senhor J, fiscal de contribuições do Departamento do Alto Reno, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. Primeira, o senhor Cole comunica um extrato da obra intitulada Céu e Terra, do senhor Jean Renaud, em que o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e com o que ultimamente disse um espírito sobre o futuro papel da França. Segundo, o senhor Conde de R dá informações sobre uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Pensa-se que a evocação desse espírito poderá ser instrutiva. Terceira, explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns ao senhor P, antigo reitor da academia, ele próprio médium. Para se comunicarem entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Quando querem comunicar-se com os homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Tiram essas palavras do vocabulário do médium. Olha, é isso que
a gente acha que quando os espíritos falam, que espírito fala, espírito não fala, espírito pensa. E quando ele quer se comunicar, ele utiliza o vocabulário do médium. É por isso que os espíritos têm preferências. Porque, de repente, tem um médium que tem um vocabulário muito pobre, muito empobrecido para o que ele quer falar. Então, ele vai procurar um médium que tenha maior capacidade. É por isso que nós vamos ver Galileu Galilei se comunicando por Camille Flammarion, que era o quê? Astrônomo. Então, para ele trazer aquele material que a gente tem no livro A Gênese de Allan Kardec, que é a última obra básica, o médium foi Camille Flammarion. Como falar do que ele queria falar, Galileu Galilei, usando uma cabeça que não teria o vocabulário? Então, olha só o que ele diz. Tiram essas palavras do vocabulário. Então, o espírito não fala a palavra. Quem reverte o pensamento do espírito é o médium com suas palavras. Por isso que a gente diz que todo fenômeno mediúnico, ele é anímico, porque vai algo do médium. Mas nem todo fenômeno anímico é mediúnico. Pode ser só anímico e não mediúnico. Entendeu? Então, vai algo do médium. Então, quem vai revertir o pensamento do espírito é o médium com o seu vocabulário, ok? Tiram essas palavras do vocabulário do médium, de que se servem, de certo modo, como de um dicionário. Eis porque é mais fácil ao espírito exprimir-se na linguagem familiar do médium, embora possa igualmente fazê-lo numa língua que este não conheça. Neste último caso, o trabalho é mais difícil, razão pela qual o evita quando não há necessidade. O Sr. P. encontra nessa teoria a explicação de vários fatos que lhe são pessoais, relativos a comunicações que lhe foram dadas em latim e em grego por diversos espíritos. Fato relatado pelo mesmo de um espírito que assistiu ao enterro de seu próprio corpo e que, não se julgando morto, pensava que o enterro não lhe dissesse respeito. Dizia ele: não fui eu quem morreu. Depois, quando viu os parentes, acrescentou: começo a pensar que talvez tendes razão e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo, mas isso me é indiferente. Quinto, o Sr. S. comunica um fato notável de aviso de além-túmulo, relatado pelo jornal Patri, de 16 de dezembro de 1858. Sexto, carta do Sr. B. de lá, que, baseando-se em artigo da revista sobre o fenômeno do despreendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade poderia evocá-lo um dia, juntamente com sua filha, morta há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma conversa que ainda não conseguiu como médium. Então, gente, assim nós finalizamos mais uma vez o estudo da obra Revista Espírita, de mês de dezembro do ano de 1859. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo estudo da obra Revista Espírita.